E bem pessoal, eu não vou dar resumo do último episódio porque isso perde a graça. Então eu vou montar uma playlist sobre Nanatsu para vocês não se perderem. Aviso dado. Então bora voltar pra história. Homem da Máscara de Ferro falando. Esse garoto é membro dos 7 pecados capitais. Espadachim pequeno falando. Impossível. Arqueiro mercenário falando. Não, ele conseguiu deter minha flecha totalmente carregada apenas com as mãos. Um garoto normal não conseguiria tal façanha. Govter falando. Correto, de fato sou Govter. O pecado da cabra. Ban chega perto do Govter e começa a falar. Ban falando. Ah, então era isso o que estava dentro da armadura o tempo todo. Eu sempre imaginei que você era um velho ou coisa assim. Govter falando. Julgando pela sua postura, a forma de caminhar, tom de voz, atitude e a cicatriz em seu rosto, você, sem dúvidas, é Ban, o morto-vivo. Ban falando. Ah, esta Vibe. E você com certeza é o Govter. Após Ban terminar de falar, todos os mercenários ficam surpresos porque descobriram que Ban também era dos 7 pecados capitais. Mulher loira mercenaria falando. Ele também um dos 7 pecados capitais. Govter falando. Isso deve significar que aquele garoto que não poderia ser mais do que o é só o Meliodas que conheci. Meliodas falando. Isso mesmo. Sou o Capitão Meliodas. Mercenário com cabelo branco falando. Esse tampinha é capitão dos 7 pecados capitais. Meliodas falando e confuso. Não gostou. Govter falando. Que surpresa. Ban falando. Que dizer que não vê isso nele. E quanto àquele ali? Você vai ter um choque. Ele e o King. Govter falando. Não, é outra pessoa. A estrutura óssea, o aspecto, o odor, nada está parecendo ser o King. Ban falando meio confuso. Odor corporal. King se transforma na sua forma gorda para mostrar pro Govter que era ele mesmo. Mulher mercenaria falando meio assustada. Sinistro. King, que estava preso por causa da magia, consegue se libertar. Govter falando. Agora sim. E o King? Ban achando graça da situação fala. Dá uma virada de 180 graus. O mercenário com máscara de ferro começa a bater palmas e começa a falar. Maravilha. E eu cruzei não só com Govter, mas com 3 dos 7 pecados capitais. Que felicidade. Eu adoraria desafiar vocês para um combate. Que pena. A nossa missão de hoje é somente levar para casa a cabeça do gigante de armadura. Meliodas meio confuso fala. Quem está dentro da armadura? Govter. Govter fala. Eu não sei ao certo. Zilla, que estava quieto até agora, fala. Bem, uma coisa que vocês têm que saber, isso aí não é mais um humano, e nunca mais vai voltar ao normal. Meliodas ia falar uma coisa, mas ele é interrompido pelo mercenário com máscara de ferro que fala. Bem, eu não me importo, ok, é hora do trabalho. Govter falando. Poderia deixá-lo em paz? Por favor. Ban começa a falar. Govter, deixe que eles façam o que quiserem fazer. King falando. E verdade que nós tentamos protegê-lo pensando que fosse você. Certo? Ban confirma a pergunta do King falando. Isso. Mas do nada um monstro de armadura começa a rugir alto que do nada a sua armadura é quebrada. Govter falando. Depois de experimentarem o poder dele ainda acham que podem derrotá-lo. Mercenário da máscara de ferro falando. Podemos, sem dúvidas, 2 de nós, não, 1 de nós, morrerá. Mas, também não tenho dúvidas de que conseguiremos levar a cabeça dele. Govter falando. Uma avaliação objetiva. Calma. Sendo assim, não tenho escolha. Após Govter terminar de falar, ele aponta sua mão para os mercenários e os mercenários ficam numa pose de combate esperando o ataque do Govter. Mas Govter, com um ataque, ele corta a cabeça do monstro da armadura, surpreendente todo mundo. Então o corpo do monstro cai no chão e Govter pega a cabeça do monstro e mostra pros mercenários. Govter falando. Pode pegar. Mercenário com máscara de ferro falando meio confuso. O que planeja?
Govter começa a andar na direção do mercenário com máscara de ferro. Govter falando. Esta é a solução mais pacífica. Se começássemos uma batalha tripla aqui, o vilarejo Ordem, no pé da montanha, acabaria sendo destruído. Com isto, também podemos prestar nosso respeito aos cavaleiros que foram derrotados. O mercenário da máscara de ferro fica meio surpreso pela resposta do Govter, mesmo que não dava para ver. Mercenário da máscara de ferro falando. Pois bem, vamos levar lá. O mercenário da máscara pega a cabeça confiando em Govter. Mercenário com cabelo branco falando meio desconfiado. Tem certeza, Terader? Ele pegou o nome alvo e mais o mercenário de cabelo branco e interrompido pelo mercenário da máscara de ferro falando. Silêncio, criança. Gosto de você, pecado do bode, Govter. Vou respeitar sua força e as lendas sobre os pecados e, por ora, me retirar. Mas, se recebermos uma ordem pelas cabeças de vocês algum dia, então, quando chegar a hora, você entendeu, Bibi? Então os mercenários vão embora e o Govter começa a acenar e fala. Govter falando. Bibi. Enquanto o resto ficam se olhando tentando entender o que aconteceu Zila nos seus pensamentos. É incrível como o Govter consegue ser engraçado e divertido mesmo ele sendo só um boneco. Meliodas falando. Mas, que surpresa, parecia que você simpatizava com esse monstro. Govter meio confuso falando. Simpatia, eu estava simpatizado. Zila falando. Sim, Govter, você estava simpatizado com essa coisa feia aí mesmo que isso não era sua intenção. Govter falando. Peraí, agora percebi quem é você. Não lembro de você como um dos 7 pecados capitais. Zila falando. Meu nome é Zila, eu sou viajante que procura aventuras. Eu conheci um Meliodas, King Ban no torneio de luta e acabei me juntando a eles. Govter falando. Então é bom conhecer você. Fica um silêncio por alguns segundos até que Meliodas quebra o silêncio com uma pergunta. Meliodas falando. Esta não é sua armadura. Você o usou como bode expiatório. Govter falando. Não, apesar de as coisas terem acabado assim, eles provavelmente o confundiram comigo. Ban falando. E por que nunca viram o seu rosto de verdade? Govter falando. Entendo que significa que o disfarce era mesmo desnecessário. Meliodas falando. De qualquer forma, nunca vi um monstro como esse antes. Govter falando. O cheiro fraco que emana do núcleo do seu poder, ele provavelmente era um humano. King, Meliodas e o Ban ficam surpresos pelas palavras do Govter. King falando com dúvida. Humano. Então o corpo do monstro começa a se mexer e começa a se levantar. Govter falando. Muito bem, nós 5 devemos fazer o nosso melhor para pará-lo. Então Govter começa a tirar seu casaco amarelo que estava rasgado e começa a se preparar para lutar. Meliodas falando com dúvida. Mas o que está acontecendo? Govter falando. Eu já não disse. Se isto virasse uma batalha tripla, o caos se seguiria. King falando assustado. Ainda está vivo depois de ser decapitado. Govter falando. Bem, a cabeça não passava de decoração. King falando. E como essa coisa poderia ter sido um humano? Isso é absurdo. Zila nos seus pensamentos. Porra, King, você dá de brincadeira com a minha cara. Você é porra de uma fada, a Diane é uma gigante, o Ban é imortal e você ainda vive num mundo mágico, mas você acha um absurdo um humano virar um monstro? Aí tu complica a amizade, né? Fora dos seus pensamentos de Zila. Govter falando. É claro que não era apenas um humano comum. E que restou de um antigo cavaleiro sagrado. Meliodas falando. O que restou de um antigo cavaleiro sagrado? Govter falando. Não consegue sentir. O poder de um cavaleiro sagrado está enterrado debaixo de toda aquela magia negra. Portanto, o forcei para dentro da minha armadura para selar essa força malevolente. Todavia, parece que o selo foi quebrado por causa de danos frequentes. Meliodas falando. Então foi isso de qualquer forma,
Parece que não conseguiremos usar a lógica com ele. Zilla falando. Beleza, então vamos ver se esse bicho forte. Então o monstro levanta seus braços e rapidamente abaixa para tentar acertar os nossos heróis, mas nossos heróis desviam rapidamente sem nenhuma dificuldade. Meliodas falando. Vamos fazer ele voar. Então Meliodas e Ban vão para cima do monstro e os dois começam a dar vários socos rápidos do monstro, fazendo-o recuar um pouco mais. O monstro se recupera e dá soco no Ban e Meliodas, mandando eles um pouco longe, mas King usa seu travesseiro para parar os dois. King falando. Ei, vocês dois, uma batalha sempre deve começar com a observação da reação do oponente. Ban falando com raiva. Pare de ser tão metido. King falando. Lança espiritual Shastiefall, 2 segunda forma. Guardia. Para se proteger, a árvore sagrada transforma o musgo que cresce sobre ela. O corpo feito desse mofo pode defender qualquer ataque físico, e por conter uma grande concentração de água, Mas King interrompido por Zilla, que foi na direção do monstro tanto um soco muito forte, mandando o monstro para a montanha. Zilla falando com raiva. Para de falar e luta, seu idiota. Se você que se achar vai se achar pra Diane. King falando. Legal, a gente tem 2 Ban aqui. Zilla falando. Olhem o peito do monstro. Todos olham pro peito do monstro e percebem que tinha um homem com cabelo loiro no meio do monstro. King falando. E um humano. Zilla falando. Aquilo corpo original do monstro e um humano está sofrendo, então temos que acabar com isso logo. Meliodas falando. Espera, Zilla. Zilla vai na direção do monstro e dá vários socos muito fortes que faz vários buracos no monstro. Zilla para de atacar monstro e começa a carregar seu raio atômico. Com isso seu cabelo grande começa a ficar azul junto com seu olho, sua boca. Meliodas gritando. Para Zilla, espera aí, mas Zilla não para e solta uma rajada atômica muito forte, acertando o monstro em cheio. Bem, meus bebedores de rum, espero que tenha gostado. Se vocês querem continuação, escreve nos comentários. E também o vídeo tem que chegar nos 30 likes, então por favor ajudem. E então tchau, meus marujos.